Muy buenos días, Muito bom dia, amados amigos amados amigos y hermanos presentes e irmãos presentes e ministros y sus e congregaciones suas congregações que están presentes que estão presentes en otros ou países em outros países. y un cordial saludo E uma cordial saudação para o missionário Miguel Bermudes Marim, allá en México, lá no México, donde se encuentra aonde ya se en la encontra República já na República Mexicana Mexicana, y a la congregación e para a congregação donde se encuentra. aonde se encontra. Y también allá E também un saludo al uma saudação ministro lá Andrés para o Cruz ministro Andrés Cruz Galegos, em Villahermosa, Iglesia na La Voz Igreja y la Piedra Angular, A Voz da Pedra Angular, y a todos los ministros e para todos os ministros e irmãos en las diferentes nas diferentes congregações. y allá en Puerto Rico E lá em Porto Rico, al ministro José Benjamín ao ministro José Benjamin Pérez toda la congregación e a la iglesia toda a congregação allá para a igreja lá em Porto Rico de la gran carpa da Grande Carpa Catedral. y felicidades hoy E meus parabéns hoje, Dia das Mães, para todas as mães, todos los países em todos os países em que se estão conmemorando el día comemorando o Dia de las Madres. das Mães. Deus Les bendiga grandemente as abençoe grandemente les use grandemente e lhes use grandemente programa divino no programa divino correspondiente correspondente a este tempo final, no nome del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Para esta ocasión leemos Para esta ocasião, leremos en Isaías em Isaías, 9, capítulo 9, verso 1 versículo 1 al 7, ao 7, donde nos dice, aonde nos diz: Mas a terra que foi angustiada para la que está ahora, não será entenebrecida. tal como la Envelheceu nos primeiros tempos tiempo que livianamente a terra de Zebulon la primera vez e a la tierra terra de de Zabulón Naftali, y la tierra de Neftalí, mas nos últimos tempos al fin a llenará de gloria enobreceu junto ao caminho do mar, de aquel lado del Jordán, além do Jordão, Galilea na de los Galileia das nações. el pueblo que andaba en O tinieblas, povo que andava em trevas viu uma grande que luz, moraban en tierra e de sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu sobre ellos. a luz. Multiplicaste la gente Tu multiplicaste a nação, la alegría. a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo da sua carga, Y el e cetro de su o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. porque todo calzado Porque que todo lleva calçado que levava o guerreiro el tumulto no de la batalla, tumulto da batalha, manto e revolcado en todo sangre o manto revolvido em sangue serão queimados, del fuego, servindo de combustível ao fogo. porque un niño nos es Porque nacido, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sobre su hombro, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. lo dilatado de su Do imperio y la aumento paz deste principado e da paz sobre el trono de David, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. celo de Jehová de los O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Que Dios bendiga nuestras almas. Que con su Deus palabra, abençoe nossas almas com Sua palavra e permita-nos entendê-la. Nuestro tema para esta Nosso ocasión tema para esta ocasião é Jesus Cristo, es el Rey de Paz. o Rei Pueden tomar da asiento si Paz. tienen la bondad. Queiram se assentar, tenham a bondade. Tenemos la promesa Temos a promessa de un rey, de um rei, un príncipe de paz, um príncipe de paz, que traerá la paz que trará a paz a la humanidad. para a humanidade. Este príncipe de paz Este príncipe de paz es el Mesías, é prometido o para Messias, el pueblo hebreo, o prometido para o povo hebreu, el cual o qual está prometido para venir en el está tiempo prometido final. para vir no tempo final Su iglesia, a sua la igreja, iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Porque ese príncipe de paz Porque este príncipe de paz es é Jesucristo, Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Por eso lo vemos viniendo E é por isso que o vemos vindo dos veces. duas vezes. En su primera venida vino Veio em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus para tomar nossos pecados e tirar nossos pecados morrendo na cruz do Calvário e assim levando nossos pecados. João Batista, quando o viu, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira el pecado del mundo. o pecado do mundo. Y cuando Juan miró E quando João olhou y los discípulos miraron, e os discípulos olharam, não viram um cordeiro literal, viram um jovem de cerca de 30 años, de aproximadamente 30 anos chamado Jesus. Juan lo presentó correctamente João porque o apresentou corretamente, porque João Batista foi o precursor es de su primera venida. de sua primeira vinda Tenía que e ele presentarlo teria que apresentá-lo como cordeiro, porque ele vinha para tomar nuestros para pecados tomar nossos pecados morir por e nosotros morrer por nós en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Foi representado no Cordeiro Pascual que sacrificó cada padre de familia, que cada pai de família hebreia sacrificou lá no Egito, quando la muerte iba a morte iria entrar los hogares nos lares de allá de Egipto, lá do Egito, lo cual no qual y por lo cual e moriría pelo qual el primogénito morreria o de cada primogênito familia. de cada família. Si el hijo Se estivesse primogénito ali o estaba, primogênito, morreria. moriría. Si el papá era E se o primogénito, papai también também moriría. fosse primogênito, morreria. Pero para la Mas protección, para a proteção, preservación de la vida, para a preservação da vida dos primogênitos hebreus, Dios le dijo a Moisés Deus disse a Moisés que sacrificara que cada padre pai de família sacrificasse cordero um cordeiro, o qual ele já teria reservado reservado para ese día para este dia, correspondiente correspondente para ser sacrificado, asado assado e colocado lugar, no lar, y su sangre e o seu aplicada sangue fosse aplicado no umbral e batentes de la puerta da porta de cada hogar de cada lar hebreo. hebreu. Tan Tão sencillo como eso simples assim era el plan divino era o plano divino para a salvação, para la preservación de para la vida a de los preservação da vida dos primogênitos. primogénitos. E Y el único o que tenía esa revelación único era que tinha esta porque revelação la recibió era Moisés, porque de Dios ele a recebeu de Deus para transmiti-la ao povo hebreu. el faraón O faraó y sus e seus no sábios tenían não esta revelación. tinham esta revelação.
a revelação para escapar do juízo que viria sobre os primogênitos que viviam no Egito. Foi assim como escaparam da morte, na noite da morte, os primogênitos hebreus, mas o primogênito do faraó não pôde escapar da morte. E os primogênitos dos egípcios também não puderam escapar. E por quê? Com esta simples aplicação do sangue do Cordeiro na porta e umbral dos batentes dos lares hebreus, escaparam os primogênitos hebreus e não puderam escapar os primogênitos egípcios, pelo que significava aquele sacrifício daquele Cordeiro Pascual. É que ele representava a morte de Cristo, o primogênito de Deus e unigênito de Deus, que viria ao mundo, seria provado e morreria pelos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, para a preservação da vida dessas pessoas que estão escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, chamados os primogênitos de Deus, naqueles que primeiramente Deus pensou. Estávamos em Cristo, assim como fisicamente estávamos em nosso Pai Celestial, em nosso Pai terrenal, assim estávamos em Cristo. E assim como através da união de nosso Pai e nossa Mãe, viemos a este corpo terrenal, na parte espiritual, por meio da união de Cristo e sua Igreja, nascemos no reino de Deus, nascemos de novo, nascemos para a vida eterna, fomos restaurados para a vida eterna. E é por isso que é tão importante nascer de novo, para o qual se escuta a pregação do Evangelho de Cristo. E a fé de Cristo nasce em nossa alma, o recebemos como Salvador, somos batizados em água no seu nome, e Ele nos batiza com Espírito Santo e fogo, e produz em nós o novo nascimento. Assim nascemos em e para a vida eterna, no reino de Cristo, nosso Salvador. E à medida em que transcorrem as diferentes etapas da Igreja, vão nascendo no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, milhões de pessoas para viverem eternamente com Cristo em seu reino. Neste tempo final se completará a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois das 7 eras da Igreja, vem a etapa de ouro da Igreja, que é a era da pedra angular, paralela com o tempo em que Cristo veio na Terra há 2000 anos atrás, aonde veio a pedra angular, que é Cristo, na era da pedra angular da Igreja Hebraica, que estava
sob a lei. Para este tiempo final, Para este tempo final, assim como houve um precursor da primeira vinda de Cristo, houve também um precursor da segunda vinda de Cristo, el cual, o qual, así como vino assim como João Batista veio con el espíritu com y virtud o de Elías, espírito e virtude de Elias, e veio a ser o terceiro Elias, ou seja, profeta, o terceiro profeta, no qual se manifestou o ministério de Elias por terceira ocasião. Assim, veio para precursar a primeira vinda de Cristo. Para precursar a segunda vinda de Cristo veio outro Elias. O quarto Elias, outro homem, com o espírito e virtude de Elias, operado pelo Espírito Santo, e foi o reverendo William Branham. O reverendo William Branham, assim como João Batista, apresentou a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para a sua primeira vinda. O reverendo William Branham, para a segunda vinda de Cristo, o apresenta como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. A ele correspondia apresentar o que será a segunda vinda de Cristo para realizar a obra de reclamação de tudo que Cristo redimiu com seu sangue precioso. Será neste tempo final aonde Cristo completará sua igreja e depois sairá do trono de intercessão, aonde ele está como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para tomar o livro selado com 7 selos, que está na destra do Pai, na destra do que está sentado no trono. Ele, Cristo, mudará de sumo sacerdote a rei, de cordeiro a leão, de intercessor a juiz, para tomar o livro, como apresenta o ancião que diz a João: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual venceu, prevaleceu, para tomar o livro e abrir os seus selos. Capítulo 5 de Apocalipse. Quando João olhou, viu um cordeiro. O ancião não viu um leão, e João não viu um cordeiro. Ambos viram a mesma pessoa. João o viu como o Cordeiro de Deus, que é Cristo, como João Batista o apresentou, e o ancião o viu como o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo mudando de cordeiro a leão para tomar o livro e abrir os seus selos. O livro da redenção, o livro da vida do Cordeiro, o livro onde estão nossos nomes escritos desde antes da fundação do mundo. Recordem que no céu estão escritos nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante diz: Mas chegastes ao monte de Sião,
é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que congrega a todos os filhos de Deus, a todos os que formam o corpo místico de Cristo, os quais estão escritos aonde? Nos céus. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Quando a pessoa sabe que o seu nome está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, isto lhe dá força, ânimo espiritual, força para continuar adiante sempre, servindo o Senhor. E se a pessoa da qual Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu conheço-as e lhes dou vida eterna, e não perecerão jamais. O meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém as arrebatará das mãos do meu Pai. São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30, e diz: eu e o Pai somos um. Também no capítulo 8, versículo 47 ao 48, de São João diz: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E quem não é de Deus, pois, não escuta a voz de Deus. Quando a pessoa escuta o Evangelho de Cristo e nasce a fé de Cristo e crê e o recebe como Salvador e é batizado em água no seu nome, e Cristo o batiza com o Espírito Santo, a pessoa nasceu no reino de Deus, no reino de Cristo. E foi disso que Cristo falou a Nicodemos, no capítulo 3, versículos 1 ao 6, quando ele disse: na verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, que não pode entendê-lo. Nicodemos lhe disse: como pode ser isto? Por acaso um homem, já sendo velho, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Cristo lhe disse: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, que está estabelecida a forma para se entrar no reino de Deus. E é por isso que Cristo ordenou a seus discípulos irem por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Não existem muitas opções. Somente existe uma opção para a vida eterna. Para ser salvo, e é escutar o Evangelho, crer, ser batizado em água no nome do Senhor e receber o Espírito de Cristo. E assim é produzido o novo nascimento na pessoa. Esta é a única forma para vir a fazer parte do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Esta é a forma em que nascem no reino de Deus os primogênitos de Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, os quais, por meio de Cristo, ao serem lavados com o sangue de Cristo, Ele nos disse que com o seu sangue nos redimiu para o nosso Deus e nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes.
e reinaremos com ele. Reinaremos por Reinaremos por 1000 anos 1000 anos e depois por toda a eternidade. a eternidade. Isso está em Isto está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 em diante, e também Apocalipse capítulo 5, versículo 7 em diante, e Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6. Aí nos fala que fomos feitos por Cristo, reis e sacerdotes, ou seja, que o poder legislativo, o poder judiciário e, consequente, os 3 poderes de governo pertencem a Cristo e a sua igreja. O rei terá os 3 poderes correspondentes para reinar, para governar sobre esta terra, trazendo a paz à humanidade. Nenhuma outra pessoa poderá trazer a paz para a humanidade, senão o príncipe da paz, o qual terá o poder executivo, legislativo e judiciário. Porque será com o poder como rei, que terá o poder legislativo, terá o poder judiciário também como juiz, e o legislativo para estabelecer as leis, e o executivo para governar. Portanto, sendo que ele tem o seu gabinete, o gabinete do poder executivo, o gabinete do poder legislativo e o gabinete do poder judiciário, que são os crentes em Cristo, que formam o grupo de reis, sacerdotes e juízes, redimidos pelo sangue de Cristo, nosso Salvador. Ele ainda está como sumo sacerdote no céu, fazendo intercessão, até que entre o último dos escolhidos de Deus de nosso tempo, entre no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. E é por isto que evangelizamos, levando o Evangelho de Cristo por todos os lados, para que seja chamado até o último dos escolhidos de Deus, correspondentes a este tempo final. E quando se completar o número, Cristo sairá do trono de intercessão, lá no céu, e fará sua obra de reclamação. Reclamará a todos os que ele redimiu com seu sangue precioso, e então já não haverá misericórdia no trono de intercessão para nenhuma pessoa. O restante das pessoas terão que encarar o que virá. O juízo divino durante a grande tribulação, aonde serão purificadas as virgens insensatas, ou nécias, como também são chamadas, e aonde serão purificados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo,
e onde a terra passará por uma etapa de purificação para ser preparada para o reino milenial de Cristo. Estamos ainda num tempo que os juízos da grande tribulação não estão caindo, mas estão sendo vistos os sinais de que logo virão esses juízos apocalípticos. Mas, enquanto isto, Cristo continua no trono de intercessão, fazendo intercessão com seu sangue por todos os que o recebem como Salvador e também por todos os crentes que em algumas ocasiões cometem erros, faltas ou pecados e os confessam a Cristo e Cristo intercede por eles e os limpa com seu sangue de todo pecado e assim os mantém limpos e não há pecado neles. São vistos através do sangue de Cristo. Então, quando Cristo sairá do lugar de intercessão como sumo sacerdote e se converterá no leão da tribo de Judá, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. E isto poderá ser a qualquer momento. Quando Cristo sair do trono de intercessão, se converterá no leão da tribo de Judá. Não no animal, senão no leão da tribo de Judá, daquilo que significa o leão da tribo de Judá, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então ele estará como filho de Davi. E é por isto que em Apocalipse, capítulo 22, versículos 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que significa leão da tribo de Judá é Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para fazer sua reclamação de tudo que ele redimiu com o seu sangue precioso e reinar nesta terra sobre todos os seres humanos. Haverá um reino de paz por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Este reino crescerá, se estenderá para todas as nações e, consequentemente, a paz também se estenderá a todas as nações e, consequentemente, as armas de guerras serão convertidas em ferramentas de trabalho para a agricultura, o uso com o gado e demais coisas correspondentes para o bem-estar da família humana. Já não será mais para a guerra, ou seja, não se ensinará mais para a guerra. Então, se ensinará para o quê? Para a paz.
e, consequentemente, para a felicidade do ser humano. Em Apocalipse, capítulo 4, o ancião apresenta a João como o leão. Diz Apocalipse capítulo 5, versículo 5 em diante. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aqui vemos a Cristo como leão da tribo de Judá, ou seja, que aí já havia mudado de cordeiro a leão. O ancião disse que é um leão. Quando João olha, vê um cordeiro, porque João conhecia Cristo como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Não o conhecia como leão. Ali o estavam apresentando a João como leão da tribo de Judá, a Cristo, assentando-se para tomar o livro da mão direita do que está sentado no trono. Em Apocalipse, capítulo 6 em diante, abre cada um dos selos, e Apocalipse capítulo 8 abre o 7º selo, e quando é aberto no céu o 7º selo, vejam o que aconteceu. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Cada um destes selos, o que está por trás de cada um desses selos, corresponde a coisas que aconteceriam no meio da humanidade. Quando já são abertos cada um desses selos, se vê o que significava cada selo e, consequentemente, se vê a história do que aconteceu sob o cumprimento de cada selo. Mas quando o 7º selo é aberto, se fez silêncio no céu quase por meia hora. Agora recordem que o 4º selo corresponde ao tempo final, o 5º selo também, o 6º selo também, que são Moisés e Elias, abrindo o 6º selo, ou seja que o 6º selo terá contida a história dos ministérios de Moisés e Elias, com tudo o que terão realizado e com o povo, as pessoas com as quais se cumprirá este selo. Este selo terá um impacto a nível mundial. Então, o 7º selo contém o maior mistério da Bíblia. Contém o mistério da segunda vinda de Cristo.
E é por isso que, quando foi aberto no céu, houve silêncio quase por meia hora, para que ninguém soubesse o que é o sétimo selo e não pudesse ser interrompido o cumprimento do sétimo selo. Mas será revelado na terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, que será cumprida numa grande carpa catedral, aonde o anjo do pacto estará nesta coluna de fogo, operando e falando ao povo da forma que ele costuma fazer de era em era e de dispensação em dispensação. O sétimo selo é aquilo pelo qual Cristo disse que nem os anjos sabem, nem mesmo, ele disse, nem mesmo o Filho sabe. E se refere à vinda do Senhor para o tempo final. E este mistério está contido sob o sétimo selo, mas será revelado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, será isto que dará a fé para sermos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como falou no meio da igreja hebraica sob a lei, através de seus diferentes profetas mensageiros, dos quais João Batista foi o último, e depois apareceu o Messias Cristo, ao qual ele lhe preparou o caminho, ao qual ele também falou por meio de Cristo, e ao qual também falou através dos apóstolos, e do qual também falou através de cada mensageiro de cada era. Neste tempo final, estará falando consecutivamente com esta voz de trovão, como quando brama um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, falando à sua igreja. No último dia, tudo o que a igreja necessita saber para ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Os trovões são a voz de Cristo trovejando, falando consecutivamente, que dará a fé para cada crente em Cristo para ser transformado e levado com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. E é por isso que o reverendo William Branham falou a respeito dos trovões e disse que os trovões dará a fé de rapto para a igreja. Página 128 do livro dos selos nos diz: portanto, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. E os trovões são a voz de Cristo falando à sua igreja como leão, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Ou seja, que a mudança de cordeiro a leão será de grande bênção para todos os crentes em Cristo, porque irão escutar a Cristo como leão, como rei, como filho de Davi e como filho do homem. Portanto, há uma bênção muito grande para os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. Em Apocalipse,
capítulo 17, verso 14 diz: versículo 14 diz, falando del anticristo do anticristo y su reino e o seu reino com os que estarão aliados com o anticristo, disse. Capítulo 17, versículos 11 em diante diz: E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Quando Cristo muda de leão, de cordeiro a leão, vemos que virá um aperto ou perseguição da besta e seus aliados contra Cristo e sua igreja, mas Cristo obterá vitória contra a besta e seus aliados, porque para este tempo Cristo estará como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja que mudará de cordeiro a leão. Aqui também em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante, nos mostra a Cristo como rei, como leão diz. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Um nome escrito que ninguém sabia. Ele disse em Apocalipse capítulo 2, versículos 17, capítulo 3, versículo 12, que iria escrever sobre o vencedor o nome de Deus, o nome da cidade do seu Deus e seu nome novo. Ou seja, o nome novo é o nome de Cristo, como leão, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nome que somente Ele conhece. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vindo com Cristo em sua vinda. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. A espada que sai de sua boca é a palavra criadora de Deus. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? O Senhor Jesus Cristo, o qual é o príncipe
de paz, que se assentará no trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Seu reino terá como capital Jerusalém e como distrito federal todo o território de Israel. Ali estará o trono do Messias, o trono de Deus na terra, que é chamado o trono de Davi. Ali eu também estarei, e quem mais? Cada um de vocês também. Porque os crentes em Cristo são o gabinete do reino do Messias. O gabinete do reino do Messias para governar sobre o planeta Terra completo, sendo membros do Poder Executivo, sendo membros do Poder Legislativo, sendo membros do Poder Judiciário. Recordem que Cristo é o Juiz Supremo, ao qual Deus o colocou por juiz dos vivos e dos mortos. E os crentes em Cristo são juízes também. São Paulo disse em 1 de Coríntios capítulo 6, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, e até mesmo os anjos? Para julgar, tem que ser juízes, tem que pertencer ao poder judiciário. Os crentes em Cristo, com Cristo como presidente, como a cabeça, como o juiz supremo desse tribunal, desse poder judiciário, julgará o mundo e ainda os anjos. Portanto, a posição que os crentes em Cristo têm é a mais alta no céu e na terra. Diz a Escritura que Ele nos fez, não que nós nos fizemos. Ele nos fez para nosso Deus, reis e sacerdotes. Portanto, é algo que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E as primeiras pessoas que Ele pensou foi em nós. E é por isso que nós somos os primogênitos de Deus. Ainda que antes de nós tivessem nascido milhões de seres humanos na Terra, somos os primogênitos. Jesus Cristo sendo o Rei de paz, é Ele quem trará a paz permanente à humanidade. E é por isto que Elias, em sua quinta manifestação, virá proclamando a paz permanente que Cristo trará à terra em sua vinda e estabelecimento de seu reino milenial. E aonde aparecerá Elias em sua quinta manifestação?
Elias, em sua quarta manifestação, estava no meio do cristianismo. Portanto, no meio do cristianismo aparecerá novamente o ministério de Elias em sua quinta manifestação e o ministério de Moisés em sua terceira manifestação, se contarmos Moisés, Jesus e o Moisés que tem que vir neste tempo final. Não será Moisés literal, será outro homem, e não será Elias literal, senão que será um homem do tempo final. Esta foi a ordem vista no Monte da Transfiguração, mostrando o que será a vinda do Senhor, vindo em seu reino, e seu reino é sua igreja. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, estará esperando sua vinda e alegre, recebendo a palavra do Senhor e se preparando para a vinda do Senhor, quando Ele muda de cordeiro a leão, muda de sumo sacerdote a rei e juiz. Jesus Cristo, consequentemente, é o Rei da paz. Este é o nosso Salvador, que nos traz a paz aqui na alma. E quando literalmente reinar sobre a terra, trará a paz a toda a humanidade. Porquanto Ele está reinando em nosso coração e em nossa alma, Ele tem trazido a paz à nossa alma, a nosso coração. A minha paz vos deixo, minha paz vos dou, e não as dou como o mundo a dá, não a dá como o reino dos gentios a dá. Portanto, Ele a dá ao coração, à alma da pessoa, e quando estabelecer o seu reino na terra, literalmente, trará a paz a todas as nações. Que Deus os abençoe e continuem passando um dia feliz cheio das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. Que Deus os abençoe e guarde a todos.